Fechou? Pronto, então o primeiro exercício. Um farol. Tá aceso aqui, tá, não tá? Tá. Um farol está localizado. Um farol está localizado um farol está localizado em uma pequena ilha. Pequena ilha. E a distância entre ele e o ponto P mais próximo dele, numa costa reta do continente, é de 3 quilômetros. E a distância entre ele e o ponto P mais próximo dele, em uma costa reta do continente, em uma costa reta do continente, é de 3 quilômetros. É de 3 quilômetros. Sua luz gira a 4 revoluções por minuto. Sua luz gira a 4 revoluções por minuto. Quão rápido está se movendo? Quão rápido está se movendo? Quão rápido está se movendo o feixe de luz ao longo da costa quando ele estiver a 1 quilômetro de P. Quando ele estiver a 1 quilômetro de interrogação. Então deixe-me ver se eu coloquei correto. Então, um farol está localizado em uma pequena ilha e a distância entre ele, o farol e o ponto P mais próximo dele, uma costa reta do continente, é de 3 quilômetros. Sua luz, a luz do farol, gira a 4 revoluções por minuto. Quão rápido está se movendo o feixe de luz ao longo da costa quando o feixe estiver a 1 quilômetro do ponto P? Então veja, problema, solução.
solução, tá? Então tá aqui. Você tem o farol, você tem a costa reta do continente e a distância do farol ao ponto P mais próximo da costa, tá? É 3 quilômetros. Para isso, esse ângulo precisa ser um ângulo reto, tá? Aí o farol, ele ilumina, tá? Ele tem um feixe de luz que ilumina a costa. Tá aqui o feixe de luz, tá? O farol fica girando e esse feixe fica percorrendo a costa, tá? Uma hora ele está apontado lá para o outro lado, outra hora ele está apontando para cá. E o farol, ele gira a 4 revoluções por minuto, isto é, a cada minuto o farol dá 4 voltas, a luz, né? A lanterna do farol dá 4 voltas. Então ele quer saber o seguinte: quão rápido está se movendo o feixe de luz ao longo da costa quando ele estiver a 1 quilômetro de P. Então esse feixe, ele move-se, digamos, para cá, tá? Move para cá. Então ele quer saber a velocidade com que esse feixe está se movendo no instante em que o feixe, o ponto que ele ilumina a costa, está a 1 quilômetro de P. Certo? Então vamos chamar essa distância aqui, vamos chamar essa distância de x. Vamos chamar essa distância aqui de x, tá? E vamos, esse ângulo θ aqui, ó, esse ângulo aqui, chamar esse ângulo de θ. Tá certo? Esse ângulo aí é θ. Então, qual é a relação que você tem entre essas grandezas, tá? Bem, o que ele quer saber? Vamos primeiro descobrir o que ele quer saber. Ele quer saber quão rápido está se movendo o feixe de luz ao longo da costa quando ele estiver a 1 quilômetro de P. Então, primeira coisa, ele pede, tá certo? O problema pede, ele pede para você encontrar o quê? Ele pede para você encontrar dx dt, porque x é a posição, x medida a partir de P é a posição, certo? Do feixe, né, que ilumina, do ponto onde o farol ilumina a costa, tá? Esse ponto está andando ao longo da costa, esse ponto aqui. Então, como ele quer saber a velocidade desse ponto aqui, o ponto de iluminação, ele quer saber o dx dt. Ele quer saber quem é dx dt quando o x é igual a 1. O quê? 1 quilômetro. Então, a distância é medida em quilômetro, tá? Então, o problema pede isso. Pede o dx dt quando x é igual a 1. Bem, mas nós temos uma relação. Nós temos uma relação aí, que é o seguinte. Quem é a tangente de θ? A tangente é o cateto oposto sobre o adjacente. O adjacente. Então a tangente de θ é quanto? X sobre 3. X sobre 3. Tangente de θ é igual a quê? A x sobre 3. Daí, vamos derivar. Daí você tem a derivada em relação a t da tangente de θ, tá certo? É igual que a derivada
em relação a t, que é o tempo de quê? De x sobre 3. Lá, o que dá, tá? Logo, você tem o quê? Derivada da tangente θ, quanto é? Em relação a tempo. Secante ao quadrado de θ, tá certo? Secante ao quadrado de θ, né? Derivada da tangente, secante ao quadrado, vezes o quê? O dθ dt. Tá? Secante ao quadrado de θ, dθ dt. E isso é o quê? 1/3 de quê? De dx dt. Tá? Texto de dx dt. Ou seja, você tem o seguinte: o dx dt, que é o que ele quer, o dx dt é quanto? É 3, né? Vezes a secante ao quadrado de θ, vezes o quê? dθ sobre dt. Dθ dt. Dθ dt. Tá? Agora, quanto é o dθ dt? Quanto é o dθ dt? Dθ dt é a quantidade de radianos por minuto. Tá? É a taxa de variação do ângulo, é a taxa de variação de θ. Ou seja, é a quantidade de radianos que θ varia por minuto. Quantas voltas o farol dá em 1 minuto? 4. Só que 4 revoluções corresponde a quantos radianos? 360 vezes 4? Radianos. 2π vezes 4? 2π vezes 4. Tá certo? Então você tem como? Vamos lá aqui, agora olha aqui. Como dθ dt é igual a 4 revoluções por minuto, é 4 vezes 2π, tá? Que dá quanto? 8π radianos por minuto. Então, como dθ dt é igual a 8π, e esse 8π significa o quê? Qual é a unidade? Qual é? Radianos por minuto. Como você tem isso aqui, então, quem é dx dt, quando o x é igual a 1, tá? Isso aqui é o quê? A secante ao quadrado de θ vezes... É 3, ó, é 3 vezes secante ao quadrado de θ, é 3 vezes... Vamos ver, ó, isso aqui eu posso escrever assim, ó, olha aqui, ó, ainda está gravando aí, para facilitar, fica 3 vezes 1, mais a tangente ao quadrado de θ, vezes o dθ dt, só para botar em termos da tangente, tá? Que a secante ao quadrado é 1 mais a tangente ao quadrado. Certo? Secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Então fica 3 vezes. Então vamos fazer isso tudo quando o x é 1. Quando o x é 1, então fica 3 vezes 1 mais o quadrado da tangente. Quando o x é 1, quanto é que vale a tangente? Quando o x é 1, a tangente é 1/3. É 1/3. E a tangente ao quadrado? 1/9. Vezes quanto? 8π. Vezes 8π, porque o dθ dt é constante, é 8π.
Entendido? Então isso aqui dá 10 nonos, né? Ó. Né? 10 nonos vezes 3 dá quanto? Fica 10 sobre 3. 10 terços, né? 10 terços vezes 8π. Então isso dá quanto, hein? 80π. 80, tá? 80 sobre 3π. E qual é a unidade aqui? Qual é? Não, é dx dt. A distância, ela está medida em quê? Em quilômetros. Então, a unidade aqui é o quê? Quilômetros por minuto. Certo? Então, vamos dar a resposta. Então, vamos recapitular, ó. O problema pede o dx dt quando x é 1. Mas se x é esse comprimento, a tangente de θ é x dividido por 3. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, você deriva essa fórmula em relação ao tempo, você fica derivada em relação a t da tangente de θ é derivada em relação a t de x sobre 3. Logo, você tem secante ao quadrado de θ dθ dt igual a 1/3 de dx dt, né? Derivado disso aqui dá 1/3 dx dt. Ou seja, quem é dx dt? Dx dt é 3 vezes secante ao quadrado de θ dθ dt. Mas vamos colocar em termos da tangente para facilitar as contas. Isso aqui é 3 vezes 1 mais o quadrado da tangente em θ dθ dt. Porque aí eu não tenho mais que transformar. Então, portanto, você tem, bem, quem é dθ dt? O farol dá 4 revoluções por minuto. Quer dizer que esse ângulo, tá? Esse ponto aqui, esse ângulo varia de 8π radianos a cada minuto. Ou seja, o dθ dt é 8π. E aí você tem o dx dt, olha para aqui, ó. Tá filmando? Tá filmando tudo? O dx dt fica 3 vezes 1 mais 1 nono vezes 8π, porque a tangente de θ é 1/3, quando o x é 1, então fica 1 nono, 10 nono dá 80π sobre 3 radianos por minuto. Eu estava filmando ali quando eu estava falando? Sim. Tá? Sim. Pronto. Então tá aí. Isso aí está resolvido. Vamos ver outro. Tá? Encerra aí. Vou ver mais um.